pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre derivadas parciais para a função de duas variáveis. A gente vai ver a definição usando limites, que não é aquela, obviamente, que a gente utiliza para os cálculos. Depois a gente vai ver como nós vamos trabalhar com essas derivadas, o que vai ser constante, o que não vai ser, e vamos finalizar esse vídeo dando a interpretação geométrica das derivadas parciais para uma função de duas variáveis. Então, gente, vamos lá para o quadro, dar uma olhadinha. A gente tem aí, então, vamos voltar aqui um pouquinho para cima, onde a gente vai começar derivadas parciais. Como falei, a gente vai ver aí o conceito de derivada parcial em relação a x e em relação a y apenas, considerando que a nossa base é uma função de duas variáveis. Além disso, a gente vai ver a definição usando limites, quando eu faço a derivada parcialmente em relação a x e parcialmente em relação a y. Se a gente lembrar rapidamente do conceito de derivada para a função de uma variável só, num determinado ponto, eu tinha o seguinte limite: f' de a igual ao limite quando o h tende a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Essa aí era a definição da derivada primeira de uma função de uma variável só no ponto A. Se a gente observar essa definição em verde e a derivada parcial em relação a x, elas são muito parecidas. O que muda apenas é o fato de eu ter um par ordenado e não mais um valor só, porque a função é de duas variáveis, e a gente percebe que o b, que corresponde ao valor do y, ele é igual nas duas funções que a gente está colocando no numerador. Tá? Então, o que isso significa na prática? Significa que a gente só está fazendo o incremento, né, na nossa razão aqui, na variável x. Por isso, nós vamos indicar isso como a derivada parcial em relação a x. No caso da derivada parcial em relação a y, a gente vai ter esse incremento aparecendo no b e o a é mantido fixo, certo? Então, o que acontece? É como se a gente estivesse só acrescentando, né, o incremento, o ponto só está andando na direção do eixo y, certo? E aí, por isso, essa vai ser o que nós chamamos de derivada parcial em relação a y. Em termos práticos, obviamente, a gente não vai usar essas duas definições para fazer o cálculo das derivadas, mas as regras que a gente vai utilizar, vai adotar, elas, óbvio, são resultado da utilização da definição por limites. Ok? Então, vamos colocar aqui algumas formas da gente indicar essas derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y, derivadas primeiras, né? Então, eu posso indicar utilizando aqui o índice x, posso usar o xy, posso usar apenas f parcial em relação a x, e podemos usar, essa aqui seria equivalente àquela notação linha da derivada para a função de uma variável só, que é devida a Newton, né? E a gente poderia fazer aqui uma análoga àquela notação de Leibniz para a derivada de função de uma variável, considerando, em vez de df dx, d-rom de f, d-rom de x, a gente utiliza uma outra letra, uma letra grega, para indicar que a função f ela depende de mais de uma variável e, portanto, essa derivada aqui não é uma derivada total de f, sim uma derivada parcial. E aí a gente pode substituir a f por z, como a gente já vem fazendo, né, quando definimos função de mais de uma variável. O x pode ser indicado por 1, pode ter um d maiúsculo 1 ou dx em relação a f. Analogamente, a gente tem o mesmo comportamento aqui para a derivada parcial em relação a y, certo? Então, tem o d-rom de f, d-rom de y, indicando parcialmente na notação análoga de Leibniz. E aí a gente tem aqui outras que são usando o z e o y sendo 2 aqui no final. Na prática, então, como que a gente vai derivar uma função parcialmente?
Para encontrar a derivada parcial em relação a x, eu vou tratar tudo que aparece em relação a y como uma constante. E aquelas partes referentes a x nós vamos derivar usando as mesmas regras de derivação que nós fazíamos nas funções de uma variável. Ou seja, se eu derivo um polinômio, o expoente vai para frente. Se eu derivo um seno, vai dar um cosseno. Se eu derivo uma tangente, vai dar uma secante ao quadrado. Se eu derivo e elevado a x, eu mantenho e elevado a x. Só que se tiver um y, a gente vai ter que trabalhar esse y como uma constante no expoente, suponha, tá? E se eu for derivar parcialmente em relação a y, tudo que for x vai ser constante. E aí, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar como constante se ele estiver sozinho, se ele estiver multiplicando uma expressão que depende de y, eu vou manter aquela parte de x e vou derivar em y com as mesmas regras, ok? Então, vamos fazer um exemplo aí rapidinho de uma função polinomial de duas variáveis. Então, se eu tenho f de x, y igual a x ao cubo mais x ao quadrado y cubo menos 2y ao quadrado, eu quero a derivada parcial em relação a x e em relação a y, ambas calculadas no par ordenado 2, 1. Então, o primeiro passo aí da nossa resolução vai ser o cálculo dessas expressões que representam as funções derivadas primeiras, f de x e f de y. Cálculo das derivadas parciais f em relação a x e f em relação a y. Ok, depois a gente vai substituir pelo par ordenado 2, 1. Deixa eu trocar esse verde aqui que não tem nada a ver com o resto. Deixa eu mudar para a cor aqui. E aí a gente vai para o nosso cálculo. Maravilha. Agora, vamos pegar o lápis. Vamos lá. Derivada parcial, acho que também está em verde. Deixa eu trocar aqui para preto. Derivada parcial em relação a x para a função. Não ficou nada legal esse x. Vamos mudar aqui. X igual a derivada de x ao cubo, 3x. Ops, o que é isso? Não quer escrever? Vamos lá. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Percebam que esse termo aqui, ele só depende de x. Então, eu fiz uma derivada, e olha que esse 3 ficou péssimo, eu vou apagar. Eu fiz uma derivada apenas em relação a x normal. Esquece y, ele não tinha y, né? Bom, aí depois eu tenho x ao quadrado e y cubo. O y cubo está multiplicando. Ele é uma constante, porque eu estou derivando em relação a x. Então, eu vou derivar o x ao quadrado. Derivada do x ao quadrado vai dar 2x. E vou repetir o y cubo aqui, multiplicando, porque ele é uma constante para mim. E esse termo menos 2y² só depende de y. Então, ele é constante em relação a x, né? A derivada dessa constante é zero, ela está sozinha lá. Agora, a gente vai fazer a derivada parcial em relação a y. Vai acontecer em relação a y, com esse termo x ao cubo, a mesma coisa que aconteceu com menos 2y² na derivada anterior. Ele depende apenas de x, estou derivando em y, a derivada dele é zero. Esse termo depende de x e y. Vou derivar a parte de y e a parte de x, vamos repetir multiplicando. Então, vai ser 3x ao quadrado, y ao quadrado, e aí o menos 2y² vai ser menos 4y, ok? Então, aqui eu vou substituir pelos valores. Aliás, deixa eu colocar como passo 2, como a gente havia prometido. Passo 1 seria resolver. Passo 2, vai ficar apertado aqui. Deixa eu botar aqui do lado. Ou vou botar aqui embaixo mesmo. Passo 2. Ops, com essa letra pequena também não dá. Passo 2. Cálculo para o par ordenado 2, 1. Ok? Vou fazer aqui no iniciozinho da interpretação geométrica. Deixa eu botar aqui o sublinhado. Então, eu vou ter a derivada parcial em relação a x calculada em 2, 1 vai ser 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo. Isso aqui vai me dar 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 4. 12 mais 4, que vai me dar 16.
e a derivada parcial de f em relação a y, calculada em 2,1, a gente vai ter, então, 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, vai dar 12, menos 4, que é 8. Então, a gente encerra aí essa parte das derivadas parciais, calculadas no ponto 2,1, com a derivada parcial em relação a x sendo 16 e a derivada parcial em relação a y, 8. Para fechar, então, essa nossa primeira conversa sobre derivadas parciais, qual é a interpretação geométrica dessa história? Lembrem-se que as derivadas de função de uma variável, elas correspondem à inclinação da reta tangente à curva. Ou seja, quando eu faço a derivada da função y igual a x ao quadrado, eu estou obtendo uma fórmula para obter a inclinação da reta tangente a essa curva em qualquer valor de x que eu queira. Aqui é quase a mesma coisa. Quando a gente fixa uma das variáveis como constante, no caso, se eu faço a derivada parcial em relação a x, o y é constante. Então, é como se eu chegasse e considerasse o y igual a b e o meu x está variando. Se eu pego o y igual a b e venho aqui e faço um corte na minha superfície, lembrando que essa superfície em rosa é a minha função z igual a f de xy, o que vai acontecer? Considerei o y constante. Aí eu venho aqui, passo um plano, considerando o y constante igual a b. A interseção desse plano com a superfície dá a curva C1. Essa curva eu posso calcular também a inclinação de uma reta tangente para ela, certo? E aí, a inclinação dessa reta tangente T1 no ponto ABC é que vai ser a derivada parcial de f em relação a x calculada para AB, ok? Então, considerei o y constante, fiz o corte na minha superfície e gerei uma curva, C1. Essa curva C1 tem uma reta tangente, que tem uma inclinação. Qual inclinação? A derivada parcial em relação a x calculada no ponto. Ok? A mesma coisa eu posso fazer com a derivada parcial em relação a y. Se eu tenho, então, o x constante na derivada parcial em relação a y, eu posso fazer um corte aqui na minha superfície correspondendo ao x igual a a, que me dá essa curva C2 em verde. E essa curva C2, por ser curva, também tem uma reta tangente que eu posso calcular, que tem uma inclinação, que vai ser, então, a minha derivada parcial de f em relação a y calculada no ponto AB. Para finalizar, nós temos então o exemplo 2. Se f de xy é 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, calcule as derivadas parciais em relação a x e a y no ponto 1. Depois interprete esses números como inclinações. Antes disso, assista ao vídeo que está, o link na descrição, que fala sobre superfícies quádricas. E aí a gente pode ver que essa função corresponde a um paraboloide. Antes da gente começar os cálculos, eu vou lá no GeoGebra e vou colocar o gráfico desse paraboloide para a gente ver como fica, ok? Então, eu tenho aqui f de xy, a mesma coisa que z, 4 menos, só conferindo lá, x ao quadrado menos 2y ao quadrado. 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E aí eu tenho esse paraboloide. Deixa eu fazer um ajuste aqui de cor, apenas. Quero botar uma cor mais viva um pouquinho. Ótimo. E aí eu tenho esse paraboloide, tá? O parordenado 1, 1, corresponde aqui a um ponto x igual a 1, y igual a 1, tá aqui. Tem uma imagem. E aí a gente vai obter, então, depois as derivadas parciais, considerando esse ponto de tangência. Na verdade, a gente vai obter retas que são tangentes à curva quando eu passo pelo x igual a 1 e uma curva quando eu passo pelo y igual a 1. Ok? Então, considerando essa figura, vamos voltar lá para o quadro e vamos calcular as derivadas parciais. Ok? Então, passo 1, cálculo das derivadas parciais em relação a x e a y. Ok? Então, a gente vai fazer a derivada parcial em relação a x primeiro.
Bom, o 4 é constante, derivada é zero. Menos x ao quadrado, menos 2x a derivada. O termo menos 2y ao quadrado é constante em relação a x, então é zero também. Derivada parcial em relação a y, o 4, a derivada é zero, menos x ao quadrado em relação a y é zero também, e a derivada menos 2y ao quadrado vai dar menos 4y, ok? Então, as derivadas são essas. Agora, a gente vai para as derivadas calculadas no par ordenado 1. Cálculo das derivadas parciais em 1. Ok? Então, agora a gente vai fazer ali a substituição rapidamente pelos valores, que não são difíceis, diga-se de passagem. Então, a derivada parcial de f em relação a x, calculada no par ordenado 1, vai ser igual a menos 2. E a derivada parcial de f em relação a y, calculada no par ordenado 1, é igual a menos 4, ok? E o que esses dois números significam? Eles são as inclinações das duas retas que passam pelo par ordenado 1, e aí a gente teria que ver qual o trio ordenado, na verdade. Se a gente substituir aqui o x por 1 e o y por 1, a gente percebe que o z também vai ser 1. Então, na verdade, o ponto de tangência dessas retas, que tem com as inclinações menos 2 e menos 4, vai ser o trio ordenado 1, 1, 1. E aí, eu teria duas retas decrescentes pelo fato dessas duas inclinações serem negativas, ok? Então, considerando isso, a gente fez aí a interpretação geométrica do que é uma derivada parcial no contexto de uma superfície, que é a representação de uma função de duas variáveis, e depois a gente fez a representação do gráfico de um paraboloide para indicar como que ficaria, então, essas retas que são decrescentes passando pelo trio ordenado 1, 1, 1. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!